Bem tornado, tifoso bianconero, finestra bianconera, como eu disse ontem. Hoje vamos falar um pouquinho do mercado, tem muitas notícias interessantes e, como eu disse, tem que tomar cuidado com as notícias falsas, né? Porque essa época de janela a gente sabe que tem muito jornalista ou pseudo-jornalista que planta notícias. Antes de mais nada, em nome do fã-clube oficial da Juventus São Paulo do Brasil. A gente está no Instagram, segue lá, o único fã-clube oficial da Juventus no Brasil. Só complementando o vídeo de ontem, né? As críticas que eu fiz à seleção italiana e de ficar indiferente, e fiquei indiferente mesmo, coloquem na cabeça, vocês que torcem, aqueles que gostam da seleção italiana, evidentemente, que esse modelo do futebol italiano, esse modelo do Calcio, não é bom, tá? Não é à toa que nas últimas Copas ficou fora da primeira fase e nas duas últimas nem foi. Precisa se fazer uma pergunta e um exame de consciência. Falando do que interessa da Juventus, eu coloquei na capa o Kulusevski, porque o Kulusevski vai ficar em terras londrinas, vai ficar lá no Tottenham. E isso rendeu uma grande plusvalência. Meu Deus, plusvalência, que medo dessa palavra, né? A Juventus acaba somando todo o que tem aí envolvido, toda a grana, aproximadamente 30 milhões vem para a Juventus. É uma boa grana. Foi um grande negócio que a Juventus fez em conseguir fazer com que o Tottenham ficasse, né, com o Kulusevski, né, que resgatasse o contrato e ficasse com o Kulusevski. Por falar em resgatar contrato, o Milik, que poderia sair da Juventus, deve ficar na Juventus, né? Teria uma informação aqui extraoficial, mas teria sido um pedido do próprio Allegri, e aí vem, se isso é um pedido do Allegri, é porque o Allegri vai ficar. É porque o Allegri realmente não se interessou em fazer os seus passeios com camelo, enfim, na Arábia. E aí o Milik é um cara que pode ficar. O Milik é um bom reserva, né? Agora, como nós vamos disputar uma temporada sem Champions, o Milik pode ser um jogador interessante para o nível que nós vamos disputar. Para disputar campeonato italiano, o Milik vai bem. Bom, e aí eu vou falar o seguinte para vocês. A gente sabe que o Vlahovic está no mercado, deve ir para o Chelsea, apesar do interesse do Bayern de Munique, né, uma cifra de 80 milhões. E eu só tenho medo que o Chiesa, por isso que eu esperei a semana para fazer o vídeo, que o Chiesa possa ser uma segunda baixa. Por quê? Porque o Chiesa, através do seu representante no dia de hoje, fez o pedido para renovação, ele quer ganhar o que o Vlahovic ganha. Claro que o Vlahovic tem um milhão a mais de bônus, são 7 milhões mais um bônus, ou seja, o Chiesa está pedindo um aumento aí e quer ganhar em torno de 80 milhões. E aí, eu não sei se isso é uma situação para colocar a diretoria contra a parede, porque o Chiesa, e isso eu posso falar para vocês, o Chiesa não gostou nem um pouco, ele que veio de uma lesão, o que irritou profundamente o Chiesa, eu comentei nos vídeos atrás, que muitos jogadores da Juventus estavam insatisfeitos com o Allegri, né? Eu dou nome, sim, o Vlahovic, o Szczesny, né? E o Chiesa não aceitou e não engoliu o fato de ter jogado de terzino, de ter jogado de ala naquela partida contra o Napoli, em Nápoles, no primeiro turno, quando a gente tomou de 5 do Napoli. A gente não tomava de 5 do Napoli desde 90, na decisão da Supercopa, quando o Maradona estava em campo, vai vendo. Mas o Chiesa não gostou, não engoliu aquilo, e tá aí o resultado. Talvez ele esteja fazendo uma pressão para a diretoria. Se me pagar os 8 milhões, eu fico, né? Porque para aguentar esse cara, eu tenho que ganhar bem. Senão eu saio. Tá no direito dele de fazer esse pedido. Já tem gente comparando com o Dybala, eu acho que são situações diferentes. Mas existe o risco do Chiesa sair por conta dessa situação do Allegri. Vamos ver o que vai acontecer. Não dá para dizer aqui que ele vai sair ou que ele vai ficar, que a Juventus vai bancar ou não.
É muito cedo para falar isso. Eu só estou pontuando o que é fato. E o fato é que ele pediu esse valor para continuar na Juventus, né? Em compensação, eu queria falar aqui de dois franceses que eu vou até tirar o chapéu. O Rabiot é um cara que está interessado em continuar, e isso é muito legal, isso, porque a Juventus não vai disputar a Champions, e o Rabiot foi um dos melhores jogadores na última temporada. E partiu dele a iniciativa de marcar o encontro com seus representantes e com a diretoria da Juventus. Já já a gente fala da diretoria, tem novidade, para continuar no clube, né? Então, isso eu fico feliz. E fico feliz também, falando de franceses, com o Pogba. Porque o Pogba não quer sair e não deve sair. E o salário dele é alto, né? O Pogba quer dar a volta por cima, sabe que se machucou muito, sabe que tá devendo para o clube e para a torcida e quer ficar. Claro que aquele torcedor mais maldoso vai dizer assim, ele quer ficar porque não joga e ganha. Mas aí eu vou fazer a defesa do Pogba. Ele não é chinelinho. O Pogba não machucou porque quis nessa temporada. A Juventus fez um alto risco em contratá-lo, sabendo que ele tinha um histórico de lesões muito grande no Manchester. E ele não é um cara que simplesmente não fica com o grupo ou que não faz questão de jogar. Engana-se aqueles que pensam isso, né? Inclusive custou ele ficar fora da Copa. Fato é que o que eu trago para vocês é que o Pogba tem a vontade de permanecer e, mais do que isso, ele quer dar uma resposta para a torcida. E eu vou falar, é raro nos dias de hoje eu acreditar num jogador, mas no Pogba, nessa situação, eu acredito nele. E se ele, né, se a gente tiver um médico bom ali, porque tem que trocar tudo na Juventus, esse cara não machucar ele, o Rabiot ali no meio, é um outro time. E olha, é um time para voltar a ganhar pelo menos o campeonato italiano com esse meio de campo, né? Em relação a jogadores que devem sair, o Juan Cuadrado tem o destino mais ou menos endereçado para a Turquia ou para a Espanha. Mesmo ele baixando o salário, ele a Juventus entendeu que é fim de ciclo, né? E aí a Turquia e a Espanha devem ser o destino do Juan Cuadrado, que merece todas as reverências pelos trabalhos prestados à Juventus, um jogador que sempre deu a alma em campo, a gente não pode negar esse tipo de coisa, né? E aí, a Juventus deve trazer quem? Tomem cuidado com as notícias que saem por aí, né? Eu acho que a Juventus já trabalha com o substituto de Vlahovic, né? Já trabalha com a possibilidade de saída do Alexandro, né? Esse jogador do Empoli, o Parisi, pode ser o substituto do Alexandro, né? E vamos ver quem que seria no caso do ataque para a saída do Vlahovic, né? Porque aí vem uma notícia muito bacana. O Giuntoli ele ainda não se liberou oficialmente do Napoli, mas o Giuntoli vai sair do Napoli, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu chega a informação que o Giuntoli já está trabalhando no mercado pela Juventus. E um mercado barato. Não existe bom e barato, a gente sabe. Mas o Giuntoli sabe fazer mercado. Nesse momento, ele é o cara mais indicado. O Mana vai trabalhar como diretor esportivo e o Giuntoli vai trabalhar junto com ele. Só que o Giuntoli vai estar acima dele, diretor geral esportivo. É mais ou menos o que acontecia com o Marotta e com o Paratici, os dois juntos. Mais ou menos isso. E o Marotta era o principal. O Giuntoli está acima do Mana, mas o Mana vai trabalhar junto com ele nessas operações de mercado. E aí entram nomes como o Pulisic para o ataque e o Parisi para a ala, a sinistra, né? Vamos ver o que acontece, né? E para você ter uma ideia como o Giuntoli já trabalha, existe a possibilidade, como a Juventus não quer perder o Chiesa, existe a possibilidade, se chegar uma oferta boa para o Bremer que acabou de chegar, eu sei que dói no coração isso, mas se chegar uma proposta para o Bremer, a Juventus prefere vender o Bremer para tentar segurar o Chiesa. E nisso, mais uma vez eu falo e afirmo com 100% aqui, o Giuntoli, pelo que
pelo que um amiguinho meu lá de Turim, o Giuntoli já vê possibilidades para o substituto do Bremer, e um zagueiro central, canhoto, já está sendo sondado. O nome eu não sei, mas o que eu sei é que o Giuntoli, sem chegar, já está fazendo. É um grande diretor, eu espero que a Juventus possa entrar no caminho das vitórias novamente. O que eu analiso disso tudo? É que a gente vai ter uma Juventus que vai trabalhar com jovens, né? O Willian Júnior vai ter muito espaço, também foi dito isso para mim. O Fratesi está chegando. Então é um time que vai ter os jovens com alguns jogadores experientes, né? Quem seriam esses jogadores experientes? Provavelmente ou o Rabiot ou o Pogba, ou os dois. E o Danilo é já um cara experiente. Então isso eu vejo com bons olhos. Zaniolo publicamente ficou feliz com a situação da Juventus, está interessada nele, não poderia ser diferente. O Zaniolo estava quase certo na última temporada, quase certo, né? Entre ele e a Juventus estava tudo acertado, né? E aí o Mourinho ainda conseguiu segurar ele na Roma, mas estava muito certo. Acho que dessa vez não passa, acho que ele vai vestir a camisa da Juventus. Então é uma Juventus que vai ter mais jogadores italianos, mais jogadores jovens, com alguns jogadores experientes que queiram ficar no clube, como é o caso do Rabiot. Mas eu aposto no seguinte, só para encerrar, com o Giuntoli ali, eu vejo uma Juventus não uma Juventus que vai tirar todo mundo e não, vai ser pontual o negócio. Mas eu vejo a palavra certa é uma Juventus cheia de novidades. Novidades é o que eu vejo nesse mercado, nessa janela, que eu estou curioso para ver o que vai acontecer na janela. Enquanto isso, você fica ligado aqui no Fenestra Bianconeira, dá um like no vídeo, porque a gente fala aqui tudo o que é verdade, nada contra aqueles portais famosos, e ativa o sino, porque esse ano, se você for inscrito, vai concorrer a um boné da Juve, provavelmente parecido com esse aqui, ó, só que sem a escrita Juventus, né? E eu não sei se vai ser preto ou vai ser branco, a gente vai ver depois. E uma camisa oficial da Vecchia Senhora aqui no Fenestra Bianconeira, para você que for inscrito no canal mais bianconeiro do planeta. É isso, ragazzi, a gente se vê aí no fim de semana ou na segunda-feira, se tiver alguma notícia verdadeira, né? A minha intenção não é prender a sua atenção com notícias que não são verdades. Muitas vezes eu confirmo ou eu desconfirmo o que sai nos grandes jornais de circulação, até mesmo da Itália, seja Tuttosport, Gazeta dello Sport. A gente é bem informado, cá entre nós, cá pra nós. Ci vediamo sempre, Forza Juve, fino alla fine, e dá um like no Fenestra, e um bom fim de semana a todos vocês, meus amigos bianconeri. Vem, Fratesi, vem!